essa reunião ela foi criada para a participação da equipe Amor. A equipe Amor é a equipe que lida com os animais. Mas que coisa que ele fez? Ele buscou também algumas pessoas que têm ligação com esse trabalho e trouxe essas pessoas, esses médicos, para essa reunião. Eu estou para dizer para vocês que talvez de todas as reuniões que eu já participei de pronto-socorro ao longo desses anos, essa é a melhor reunião para vocês. Por incrível que pareça, é a reunião mais equilibrada que eu já participei dos meus 40 e tantos anos aí. Então, não é uma reunião qualquer. Ela tem uma amparo, uma participação especial muito boa. Eu até citei para vocês aqui que eu estive em uma outra reunião aqui na casa e eu fiquei assim, um pouco decepcionado. Uma reunião do mesmo caráter dessa aqui. E eu fiquei um pouco decepcionado, eu saí de lá assim, como é que pode, né? Eu estou errado. Então, assim, você vê que não tinha nenhuma disciplina na reunião, nenhuma. E eu saí triste, porque nós estamos dentro do mesmo ambiente, né? Então, assim, às vezes pode parecer que eu sou um pouco grosso, mas não sou não. Eu sou tão grato ao mundo espiritual, sabe? Eu acho que todos nós deveríamos ser, que eu procuro ser o mais fiel possível às determinações do mundo espiritual. Uma vez eu escutei o Ezequiel disse assim: o meu maior prazer é cumprir as determinações superiores. Aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque nós somos tão indisciplinados, sabe? Somos muito indisciplinados. E a gente precisa realmente dar uma pensada nisso, sabe por quê? Nós todos vamos morrer. E não é porque a gente vai morrer e a gente vai fazer as coisas para receber o partido, não é isso não. É para a gente tentar fazer as coisas o que é correto. Se nós formos comparar as nossas vidas na Terra com as vidas de outros companheiros, de outros credos religiosos, gente, nós estamos numa situação assim, completamente, eu diria que privilegiada. Nós temos informação. Então, como que amanhã qualquer um de nós vai poder alegar que não sabia? Não vamos poder alegar que não sabia, porque a gente recebeu muita informação. Então, se às vezes pode parecer que eu estou sendo duro, eu estou fazendo isso por amor, porque é uma equipe, essa casa tem um pessoal muito bom. A maioria das casas espíritas em Belo Horizonte está faltando médium. Olha que interessante, está faltando médium. Essa casa está cheia de médium. E são médios bons, são médios de princípio, de base humana e espiritual boa. A gente vê isso. Mas eu acho que está faltando um pouquinho mais, talvez nas nossas vidas, essa disciplina. Porque assim, o médium não pode separar a vida dele do centro com a vida dele do trabalho, com a vida dele no caso, ele não pode separar. A vida dele é uma só. O aqui dentro, lá na casa dele, lá na rua, a vida tem que ser uma só. Porque se ele for uma pessoa dentro do centro espírita, e for outra no trabalho, e for outra na rua, então quantas caras esse médium tem? Porque ele tem que ser um só. E isso que a gente tenta colocar para nós não nos perdermos. Porque olha para você ver, e a ideia é o quê? Amanhã nós estamos retornando, né? Eu já estou com 66 anos, eu não me sinto velho, mas eu já sinto os cansaços que o próprio corpo gera.
E a vida está passando tão rápido, mas tão rápido, que se a gente não aproveitar, nós vamos continuar repetindo as encarnações, e talvez em situações com maiores dificuldades. Eu escutei quarta-feira o Ezequiel falando que um dos projetos do mundo espiritual, desse trabalho que está sendo feito, da informatização, é levar a doutrina espírita nas fazendas, nos rincões. Olha que interessante. Naqueles lugares que não tem centro espírita, porque tem muito médico no mato, que foi projetado para isso. E aí a gente fica olhando a relação das pessoas que pedem orientação. Existem nomes de cidades que a gente nem nunca viu falar: Piauí, Ceará. É tanto estado diferente, e muita gente da roça, da zona rural. Olha que interessante. Aí alguém questionou como que esse povo fica sabendo que há um centro aqui. Então, por que isso? Esse é um trabalho que o mundo espiritual faz. Então, por exemplo, alguém que mora lá no Piauí e que ele faz parte, está ligado a esse grupo da Fraternidade do Triângulo Dourado, o que o mundo espiritual faz? Vai levar alguém até ele, alguém que conhece a casa, e vai falar: olha, se eu preciso de orientação, pede orientação no Maria Francisca, assim. E é assim que funciona. Então, olha a nossa responsabilidade. Eu fico muito triste quando, é claro que quando surge alguém que deixa de estar aqui, porque surgiu um imprevisto, né, é diferente, mas a pessoa não vir porque chegou de tarde, ela está cansada. Não tem um dia que o médico não vai estar cansado. O médico vai estar cansado todo dia. Então, se eu fosse seguir as influências que eu recebo todo dia, eu não estaria aqui agora. Porque a turma está no meu pé o dia inteiro, toda hora, quarta-feira, tudo quanto é merda acontece na quarta-feira. Para mim não vir. Não é só quarta, não, né? Quarta e sexta, né? Então, mas olha que interessante, mas a gente está aqui. Então, assim, e a espiritualidade deixa as coisas acontecer também para nos testar, para ver se realmente a gente está, se a gente realmente é servidor fiel. Então, assim, eu escutei um dia desse o Ezequiel fazendo um comentário, eu achei muito interessante. Alguém foi até ele, falando com ele que estava. Boa noite. Foi até ele falando que estava muito preocupada porque a pessoa achava que estava com câncer no seio. Aí ele falou assim: é bom você fazer o exame, né? Porque câncer é um negócio complicado e tal. Aí a pessoa foi fazer o exame, aí constava lá que tinha uma cirurgia. Olha que interessante, mas é um trabalhador fiel. Então, aí a pessoa fala assim: mas como que pode? Eu não fiz cirurgia. Ou seja, algum espiritual fez a cirurgia sem ela saber. Então, assim, por quê? Eu já contei o caso aqui. Pode chegar. Boa noite. Pode sentar. Vai sentar lá no fundo, lá. Beleza? Então, eu já contei o caso de Estela aqui para vocês, né? Quando a Estela teve o AVC e tal. Depois eu fui questionar. Ela ficou toda torta, ficou uma semana internada, né? Teve um derrame cerebral, perdeu um lado inteiro, nós tivemos que carregar ela, né? E ela se curou em menos de 12 horas. E os médicos ficaram loucos, porque não tinha como explicar aquilo, né? Então foi feita uma cirurgia, foi retirado, né? Limparam tudo, ela voltou ao normal. E aí eu não pedi a espiritualidade, não pedi. E eles fizeram tudo porque, se ela tivesse, o derrame tivesse dado sequência, quantos prejuízos teria para o trabalho na casa na época? Não que eu não sou substituído, pelo contrário, todos nós somos.
Mas na época ainda não estava tendo preparo de outros médicos para dar sequência ao trabalho. Então poderia, sim, uma quarta-feira eu não poderia estar aqui, porque eu teria que cuidar dela. Uma sexta-feira eu não poderia estar aqui, porque eu teria que cuidar. Mas a espiritualidade pensa em tudo. Eles calculam tudo. E aí eles curaram. Eu não tenho dor nenhuma. Eles curaram a Estela em menos de 12 anos. A gente ficou de castigo uma semana porque eles queriam de tudo jeito saber o que aconteceu. Eu falei com eles: doutor, vocês não vão saber, sabe por quê? Porque a espiritualidade que fez a cirurgia. Aí eu não acredito, eu não acredito, está aí a prova. Né? Então, assim, então a gente tem, às vezes é um filho da gente que a espiritualidade vai ali, tira de um problema. Então, se o mundo espiritual está atuando num filho nosso, se está atuando numa mãe, num pai, num amigo nosso, na gente mesmo, peraí, gente, isso não tem preço, não. Isso não tem preço. Esse é o amparo. Esse é o amparo que eles falam. Né? Então, e eles esperam as coisas acontecer para eles fazerem, eles fazem de antecedência. Então, por isso que às vezes, quando eu falo de crédito e débito, às vezes as pessoas podem achar que a gente está sendo excessivamente religioso. Vou pensar todo mundo. Ezequiel, acho que na quarta-feira, ele falou o seguinte: aqueles que não tiverem compromisso com esse trabalho, que falhar, porque não quer vir, porque criou qualquer circunstância, ele falou que ele mesmo não tirava do trabalho. Então, assim, quem está perdendo com isso? Né? Então, eu acho que a gente tem aprendido bastante. Nós temos melhorado muito os nossos conhecimentos em todas as áreas, principalmente na mediunidade, a gente tira muitas dúvidas. Então, assim, e mediunidade é o seguinte, gente, ela não tem limite. Ela não começa aqui na Terra. A gente recebe, nós viemos com a mediunidade para a Terra como instrumento de trabalho, e nós vamos dar sequência no âmbito espiritual. Mas se a gente chegar lá um médium disciplinado no âmbito espiritual, como que nós vamos poder intermediar outros planos? Porque as comunicações no âmbito espiritual, gente, o procedimento é o mesmo. Quando o espírito que vem de outras esferas, ele precisa de comunicar com o nosso lar, por exemplo, é por médium. O trabalho é o mesmo. As energias que se usam é as mesmas. Então, isso depende da nossa disciplina aqui, né? E quanto mais a gente vai fazendo isso, quanto mais trabalho nós realizamos aqui, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos diminuindo o número de credores que nós geramos no nosso passado. Não foi Jesus que diz no Evangelho que para nós podermos galgar degrau, nós precisamos de quitarmos ceitil por ceitil com nossa consciência? Essa reunião a gente está quitando. Uma hora nós vamos dar leve para voar, porque aqueles inimigos, aqueles credores que nós geramos lá atrás, a gente, muito espiritual, traz eles aqui, eles estão no dia a dia conosco. Então, nós precisamos de repensar isso. Sobre a questão da disciplina da frequência aqui, eu fiquei em dúvida sobre a questão do critério. Vai manter aquele critério se a pessoa voltar 3 vezes sem comunicação, não consecutiva, sem comunicação, aí foi conversado com o Ezequiel, ou não, assim, a pessoa faltou, o Ezequiel vai tirar o negócio. Só me pergunta. Eu já vi a espiritualidade dar muito mérito daquilo dos trabalhos. Então, assim, eles têm a oportunidade, eles dão. Está cheio de companheiros aí em outras casas, buscando Maria Francisca.
trabalha, por incrível que pareça. A quantidade de médicos que estão buscando a casa aqui é um negócio assim impressionante. É como se não tivesse casa espírita em Belo Horizonte. Mas por quê, gente? Maria Francisca, com todas as dificuldades que tem, é uma casa bem dirigida, sabe? É uma casa que, recentemente, o Ezequiel fez um comentário que eles ganharam mais uns andares aí para cima, né? Então, quando se ganha mais andares, é porque o trabalho cresceu, né? E aí ele falando sobre tecnologia, que eles, quando a casa completou os 22 anos, os 42 anos, que eles ganharam mais um ponto de chuveiro. Ele usou esse tempo para a gente entender, né? Mais um ponto de chuveiro. Então eu separo e penso assim, puxa vida, né? A maioria das casas religiosas tem um ponto de chuveiro, nós já temos 3 na casa. Então é sinal de que a casa está fazendo um trabalho bacana e nós não podemos quebrar isso. Então isso depende muito da gente. Então, o estudo, por que eu estou aparentemente chato com essa questão de estudo? Porque eu quero que todo mundo entenda como que isso acontece. Não vamos ficar criando aquela sistemática de espiritista que diz assim, mas tudo que o André Luiz falou está certo. André Luiz estava trazendo as informações de que ele viveu no plano espiritual. Chico foi um dos médicos que Chico dava 96% na mediunidade de garantia. Cara, um médico com 96% sem animismo, né? Pô, esse cara é 100%. A gente, no máximo, por exemplo, a grande maioria de nós, quanto mais nós vamos estudando, vamos mudando, aumentando os nossos conhecimentos, esse grau vai aumentando, vai diminuindo a nossa participação e aumentando a participação dos espíritos, mesmo com o total controle nosso. Gente, eu queria dar uma coisa para vocês. A do jogo agora. Ele estava cego, um olho, todo branco, todo perto. E nós chegamos, fizemos o curso no lar, terminou o curso lá, o olho dele estava limpo e ele chegando. Não fizemos imposição de mãos, não pedimos para nenhuma espiritualidade agir sobre ele. O que aconteceu ali? Quando Ezequiel chegasse pergunta para ele. Eu prefiro que se pergunte para ele. Eu acho que ele vai poder te responder isso melhor, até porque eu nem estava lá, né? Porque eu acho que ele lembra de perguntar para ele. Eu acho que a resposta dele vai ser a correta. Né? É porque não tem uma participação direta da gente, né? Deixa eu chegar. Então, assim, eu acho que a gente só está ganhando com isso, né? Mediunidade. Olha, eu não sou suspeito para falar, pelo contrário. Eu sou fiel à mediunidade, eu sou fiel aos espíritos, sou. Então, assim, vamos ser também, vamos vencer. A gente, aqui, olha que interessante. Nós não temos vergonha de falar mal de ninguém, não é assim? Nós não temos vergonha de julgar ninguém, nós não temos vergonha, às vezes, até de roubar ou de matar, porque quando a gente fala de roubar, você pode roubar a esperança de alguém, você pode matar o sonho do outro. Nós não temos vergonha. Nós não temos vergonha de chegar dentro de casa, por exemplo, com um companheiro, com um irmão, e falar um monte de impropério. Não é assim? Com a esposa, com o esposo. Olha para você ver. Nós somos, às vezes, desenvergonhados. Agora, não é hora de refletir, repensar isso? Porque, gente, olha aqui, em média nós somos 30 pessoas aqui. Não tem ninguém igual.
Todos nós somos diferentes. A forma que Deus fez, ele faz a forma e joga ela fora. Ele não usa a mesma forma para todo mundo. Então a gente precisa de pensar nisso sim, de fazer uma reflexão sobre isso, até porque, olha para você ver, muitos de vocês aqui, por exemplo, a Beth, eu conheço a Beth há mais de muitos anos, né? Muito mais, né? O Ronaldo também tem muitos anos que a gente está junto. 50 anos já. Quem mais que eu conheço aqui há muitos anos? Hein? Isabel. A Sandra. A Isabel, que está conosco aqui há muitos anos. Aqui, ó. Né? Ela. A Jane nasceu aqui dentro do centro. Claro. Né? A Jane é mais velha que eu sei. A Jane, pelo que eu sei da espiritualidade, a Jane já recebeu acho que 3 moratórias. Que eu sei, viu, gente? Agora que eu estou sabendo. Que eu sei. Então, olha que interessante. Então, assim, a gente precisa de parar e pensar assim, o que essa turma está fazendo para nós? Então, é claro que eles não podem tirar nossas provas. A gente precisa das provas, sabe por quê? Vamos lá, o meu amigo pastor aqui, ó, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, né? A gente pega Paulo lá, né? A gente pega Paulo de Tarso, olha que interessante. O Paulo, se não fosse Paulo de Tarso, talvez hoje nós não falaríamos isso. E as pessoas não valorizam Paulo conforme o valor dele, não. Sabe por quê? Porque enquanto os discípulos de Jesus que conviveram, que assistiram tudo que Jesus fez, com a morte dele, todos eles foram para o quê? Eles esconderam. Eles começaram a ficar com medo da cruz. Aí aparece Paulo, Jesus já sabia de tudo isso. Quando Jesus materializa com Paulo, e que ele, né, o que você está fazendo com minhas ovelhas, né? Paulo assusta. E ele, naquele exato momento, ele muda, ele converte. E ele passa a viver o que o Cristo queria dele. Olha que interessante. E ele, o que ele faz? Ele, inclusive, sofre as consequências de tudo com os companheiros dele. Que aí ele passou a ser companheiro dos discípulos de Jesus. E ele não queria de jeito nenhum. Então, o Paulo pega, meu filho, com todo o conhecimento que ele tinha, ele, naquela época, ele era discípulo de Gamaliel, né? E Gamaliel é um cara muito respeitado, né? Um sacerdote respeitado. O que ele faz? Ele sai e começa a levar o evangelho de Jesus para as camadas, para as cidades. Então, quando você fala assim, Coríntios, você vai falando, né? Aqui tudo é cidade, onde o Paulo ia pregar e tomava um cacete lá. Todo lugar que ele ia, ele apanhava. Aí, a vidência dele já estava clara. Então, o inimigo, ele tinha um inimigo, um obsessor, que, quando Paulo falava que ia para uma cidade, o obsessor ia na frente, aprontava a casinha para Paulo, e Paulo, ó, tomava fogo. Um dia, Paulo já não aguentava mais apanhar, né? O Paulo vira e fala assim, chama Jesus e pede, fala assim, Jesus, pelo amor de Deus, tira esse espinho da minha carne, eu não dou conta mais dele. Jesus fala assim, não pode, é ele que não vai deixar você desistir do trabalho. Então, é aí que a gente, como espírita, entende que as nossas provas, elas não podem ser tiradas, porque se tirar, gente, nós vamos aprontar. Chico, a gente já contou isso. O Zé Arigó foi lá em Uberaba e ofereceu: Chico, vou operar o seu coração, você nunca mais vai ter problema de angina. Emmanuel vira para ele e fala assim: não aceita, Chico, não aceita. E olha que Emmanuel estava junto e o Fritz no mesmo ambiente. Então, olha que interessante. Por que eles não conversaram lá entre eles? Não conversou. Por quê? Porque o Fritz não via Emmanuel. Emmanuel está numa outra posição. Então, Chico não aceita. E nós, o que nós fazemos? Nós queremos ficar de tudo quanto é problema. Nós não queremos problema. Não, gente, espera aí.
Então, às vezes surge um problema, é para a gente poder não criar mais confusão nas nossas vidas. Beleza? Então, vamos fazer a prece. Já são 7h30.